quase no finalzinho, 98,11% aí da apuração já realizada. Não mudou muito a configuração dos três candidatos aqui, do Nunes, do Boulos, do Marçal. Acho que os votos foram para a Tabata e os demais candidatos. Mas é importante observar ali as abstenções. A gente tem 27,36% de abstenções. Como é que vocês observam esse fenômeno, gente? Nossa, esse número me chamou a atenção. Eu tinha visto, eu realmente achei um número alto, muito alto, né? De abstenção. Antes de falar da abstenção, posso comentar uma coisa sobre essa mudança, ainda antes da gente, né, mudar de assunto, sobre a questão de como é que São Paulo é muito dinâmico. Mas quando a gente estava falando da candidatura do Datena, a gente estava falando dele como candidato, né? Mas eu acho que é importante também olhar para a candidatura do Datena, o que isso representa para o PSDB. Que, no caso, como que o PSDB ele era forte no estado de São Paulo e como que, historicamente, né, o PSDB, Partido dos Trabalhadores e PSDB, eram, de fato, os grandes partidos que a gente tinha disputando a presidência. E aí o que acaba acontecendo é que não apenas o Datena se desidrata, mas o partido, o PSDB, já faz um tempo já, né? Minha interpretação é que isso, inclusive, começa de uma maneira mais clara quando o Aécio Neves não aceita o resultado da eleição. Então a gente está aí há 10 anos nesse processo de desidratação do PSDB, que é um partido histórico, um partido importante, né? Então, no final das contas, a gente não vê só o Datena, né, saindo pequeno nessa eleição, mas quanto o PSDB também se apequena nessa eleição. Inclusive, me chamou bastante atenção o tempo que o PSDB demorou para responder, né, para colocar uma nota depois da cadeirada, né? E um pouco como se eles estivessem esperando para ver qual que seria a reação. Se a reação pública fosse mais favorável, eles teriam uma posição. Sendo que, na verdade, a gente sempre tem que condenar a violência, né, física, né, entre candidatos, seja que partido for, e no caso, claro, o Marçal entrou no debate para forçar isso, mas, de qualquer maneira, ter esse desfecho é sempre trágico para todo mundo, né? Então, acho que também tem isso, de pensar como que, no caso de São Paulo, uma das questões também de mudança é a disputa pelo eleitor que votava no PSDB, né, e que agora não vota mais. E aí, para onde que vai esse eleitor, né? Isso também é uma disputa, além da periferia em si, né? Esse mapeamento todo, né? E o PSDB não só em São Paulo, mas no país todo, né? Sim. É um partido que foi um dos mais ativos ali no impeachment de Dilma Rousseff, e dali em diante é um partido que mais sofreu. Não, por incrível que pareça, não foi a esquerda nem o PP. Exato. Não foram eles os grandes perdedores. Óbvio, um impeachment de uma presidente, um segundo lugar na eleição de 2018 é um fato. Mas se imaginava que o PSDB seria o primeiro lugar, não o Bolsonaro com o PSL em 2018. E um partido que não consegue retomar essa força, e muito menos o protagonismo político, de propostas, de embate, de oposição. Bom, agora a gente vai dar uma pausa aqui, que eu vou chamar para a roda a Thaís Reis Oliveira, que ela é editora executiva da Carta Capital. Ela é nossa parceira. Thaís, cadê você? Seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Oi, Thaís, boa noite. A gente está aqui na reta final, né, dessa emocionante apuração aqui em São Paulo. Você também está aí acompanhando. A gente estava aqui falando sobre a porcentagem de abstenções, 27% e pouco, 27 ponto alguma coisa de abstenção. Qual que é a sua leitura a respeito disso, Thaís? Não, enquanto eu ouvia vocês aqui no fundo do estúdio, havia, né, esse temor em relação ao percentual de abstenções aqui em São Paulo, e eu fui comparar com as eleições de 2020, porque alguns cientistas veem como uma taxa que segue padrões de 20%, que é a taxa de normalidade das abstenções. Mas essa abstenção de 27%, ela é bastante parecida com a taxa de abstenção que a gente teve em 2020, que foi de 30%, foi uma abstenção recorde em São Paulo, mas em um ano de pandemia, né, de eleições ainda na primeira onda da pandemia, o que era absolutamente justificável, foi a grande razão para que essa taxa de abstenções chegasse a 30%. Uma taxa hoje de 27% no pós-pandemia, numa eleição tão polarizada como essa aqui, chama a atenção e é um reflexo do aumento e, na verdade, da cristalização desse sentimento antipolítica que tomou conta da política brasileira no pós-2016, né? Então, chama bastante atenção, de fato, que as taxas tenham se mantido nesses patamares, e assim que a gente conseguir analisar nos próximos dias com mais calma os dados divulgados pelo TSE,
vai dar para saber se nas eleições paulistanas essa taxa de abstenção mais alta foi determinante para esse resultado embolado que a gente teve aí entre Marçal, Boulos e Nunes. Ô, Thaís, não tem mais justificativa para não ir votar, como você disse, né? O pessoal já está vacinado, já pode ir votar aí, exercer seu direito de voto. E aí, fazendo essa leitura e esse comparativo que você trouxe aqui para a gente, você acredita que num segundo turno, eventual segundo turno, independente de quem entre, isso pode mudar? Essa configuração vai mudar? As pessoas vão fazer mais questão de estar ali colocando o seu voto? Olha, eu acho que num cenário tão apertado como foi esse, né, havia a expectativa, né, de que o Boulos estivesse ali na casa dos 30%, e uma indefinição em relação a Nunes e Marçal, com projeções dentro dos trackings eleitorais, que um dos candidatos suplantaria o outro. E não, nós vamos concluir o fechamento dessas urnas com uma divisão de terços, né, um terço marçalista, um terço para o atual prefeito Ricardo Nunes, então as duas direitas, né, cada uma com um terço, e um terço do voto tradicionalmente de esquerda em São Paulo. Eu tendo a apostar que um cenário tão apertado vai fazer com que as próprias campanhas eleitorais, conclamem os eleitores para a votação nesse segundo turno, né, porque a gente teve ali diferenças que no universo paulistano são muito pequenas, de 30 a 50 mil votos, é uma diferença na maior cidade da América Latina muito ínfima. Então, eu acho que um caminho, né, e acho que as campanhas vão recalcular as rotas aí nos próximos dias, diante desse resultado tão apertado, vai ser uma campanha que envolva também um chamado para que as pessoas vão, de fato, votar, porque a taxa de abstenção vai ser determinante, ainda que num segundo turno, entre dois candidatos, né, e ainda que as simulações tenham mostrado até aqui uma vantagem confortável para o Nunes, essa indefinição em relação a para onde caminham os votos do Marçal, talvez chame, especialmente a campanha do Guilherme Boulos, a enfatizar essa necessidade das pessoas irem de fato às urnas. Isso aí, Thaís. Independente da conjuntura política, se não te agrada, é importante que ainda assim você exerça seu direito de voto aí, para depois não ter aquela reclamação, né? Foi eleito um candidato que a pessoa... E essa é uma questão que atinge de forma bastante ampla os eleitorados de faixas de renda menores ou de níveis de escolaridade menores, costumam ser os que menos vão votar. Então, tem uma questão ali de cálculos eleitorais que vão ter que levar em conta também essa realidade. É isso aí. Vocês querem fazer alguma pergunta para a Thaís? Maza está aqui, Thaís? Talvez um comentário na linha do que a Thaís está falando, que a gente precisa talvez entender melhor quem é esse eleitor que não foi votar, mas inicialmente dá uma sensação de que o Marçal faz um discurso antipolítica, né, com um fundo de antipolítica, né, falando contra o fundo eleitoral, os partidos, o centrão, tudo, mas o eleitor dele é um eleitor apaixonado que vai e vota. Né? Então eu tenho a impressão de que quem não está indo votar talvez seja um eleitor de centro, talvez esse eleitor do PSDB que a gente estava falando aqui, que está um pouco cansado, porque a gente, né, tem uma percepção de que o eleitor do Boulos tem uma militância grande, e a do Marçal também tem uma militância grande, né? Pelo menos assim, colocando aqui, né? A dúvida de quem é esse eleitor que não foi votar, né? E o que motiva ele a não votar, né? Se realmente essa campanha muito violenta, muito cansativa, chata, pesada de ver, ou, não sei, né? um esgotamento de possibilidade de quem estava ali. Isa, você quer fazer uma pergunta para a Thaís? Aproveitar? Não, eu achei ótimo a Thaís trazer esse histórico, né? Porque é importante a gente lembrar isso, né, que na pandemia a gente teve, inclusive era uma preocupação, né, durante a eleição, chegou a se debater sobre a eleição acontecer ou não, ela ser adiada, então de fato a gente teve uma abstenção na última eleição que foi atípica, mas dentro do contexto da eleição, da pandemia, né, em pleno 2020, e agora a gente tem um número muito próximo disso, então, digamos assim, a normalidade no Brasil é alguma coisa entre 20%, tem aumentado nos últimos anos 22%, né, até 20%, 22%, agora a gente está quase 30%, de fato fora da curva, né? Então acho que vale a pena a gente pensar quais são as razões, né? A gente pode debater aqui, que podem eventualmente estar fazendo com que esse eleitor não vá votar. Uma coisa que também eu me trago aqui para a gente lembrar é a questão do transporte público gratuito, porque também a gente tem uma tentativa de fazer com que o eleitor tenha mais possibilidades de votar. Numa cidade como a cidade de São Paulo, que você tem problemas gravíssimos de mobilidade e que a passagem é tão cara, né, comparado com os ganhos da população em geral, no final das contas a gente tem que lembrar que essa abstenção se dá no momento que a gente também tem transporte gratuito. Então é muito atípico, de fato, a gente ter uma abstenção alta assim.